Agora a gente vai falar das doenças propriamente ditas. A gente vai começar por aquelas doenças causadas por mutações em genes codificadores de proteínas estruturais. Vamos começar pelo síndrome de Marfan. O síndrome de Marfan é uma doença que tem caráter de herança autossômica dominante. Lembra que a gente falou? Proteínas estruturais e receptores têm uma tendência de ser de caráter autossômico dominante. Já doenças causadas por mutações de genes que codificam enzimas tendem a ser autossômica recessiva. No caso Marfan, como é proteína estrutural, ela tem o caráter de herança autossômica dominante. Se trata de um distúrbio do tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo a gente já viu que temos fibras colágeno e fibras elásticas. Essas fibras elásticas elas ficam sustentadas por umas microfibrilas da matriz extracelular. Essas microfibrilas, que funcionam como se fosse um sustém dessas fibras elásticas, são produzidas pelos fibroblastos. Os fibroblastos as produzem através de um gene conhecido gene da fibrilina, conhecido como FBN1. A mutação do gene da fibrilina, FBN1, causa esse distúrbio. A fibrilina é encontrada em grandes quantidades nos grandes vasos, nos casos arteriais, aorta, ligamentos. Também seguram o cristalino do olho, através do ligamento suspensor do cristalino. Ela afeta 1 a cada 5.000 habitantes, sendo a maioria dos casos, 80% desses casos, familiares. Como características clínicas, a gente tem, primeiro, anomalias esqueléticas. São pessoas longilíneas que têm braços, pernas e dedos das mãos muito longos. Os dedos das mãos muito longos são chamados aracnodactilia. Tem um peito escavado, ou seja, com externo para dentro, ou um peito para fora, com externo para fora, chamado peito em pombo. E se for escoliose também é bem frequente. Muito comum uma alteração ocular, que seria a subluxação do cristalino. Tem os ligamentos que sustentam o cristalino, como a fibrilina não sustenta as fibras elásticas, essas ficam mais soltas, né? E o cristalino tem uma tendência a cair, ou seja, ele sai do lugar, ele se luxa. Daí dá para ver na imagem, olha que bonitinho. As alterações no sistema cardiovascular também são bem importantes e bem notórias. Primeiro pode ter uma dilatação aneurismática e dissecção da aorta. Acontece uma necrose da capa média das artérias, chamada medionecrose cística. A partir daí formam os aneurismas, certo? Outro dado muito comum é o prolapso da válvula mitral. Se tiver prolapso da válvula mitral, complica, podendo até causar insuficiência cardíaca, hein? A morte comum acontece por ruptura da aorta. A artéria passa a ter uma resistência menor à pressão, ela se rompe e a pessoa morre, né? Bem feio. Aí a gente tem um resuminho do síndrome de Marfan, né? Um síndrome causada pela mutação no gene FBN1, codificador da fibrilina, que é necessária a integridade estrutural dos tecidos conjuntivos. Os principais tecidos afetados são o esqueleto, os olhos e o sistema cardiovascular, como a gente já viu anteriormente. As manifestações clínicas podem incluir estatura alta, dedos das mãos longos, ou seja, a aracnodactilia, subluxação bilateral do cristalino, prolapso da válvula mitral, aneurisma aórtico e dissecção da aorta. A dissecção da aorta, eu não sei se a gente já comentou, o sangue, em vez de ele estourar e sair para fora da aorta, o sangue vai entrando entre a capa média e a externa. Depois se rompe, causa hemorragia interna e o paciente acaba morrendo. É uma dor que é considerada máxima, uma dor extrema. É bom para se ter em conta também, né? Aí saíram novos ensaios clínicos com agentes que inibem a sinalização do TGF-beta, como bloqueadores de receptor de angiotensina, e dizem que podem melhorar a função aórtica, né? Mas nada
Nada conclusivo por enquanto. Vamos para outro pepino agora. Síndrome de Ehlers-Danlos, também conhecida como EDS. É um grupo de doenças caracterizada por defeito na síntese e estrutura do colágeno. Colágeno é proteína estrutural. Se é proteína estrutural, então ela é o quê? Herança autossômica dominante. Porém, em alguns casos em que envolve enzimas, também pode ser autossômica recessiva. Há 6 variantes clínicas e genéticas da EDS, só que 3 delas são as mais comuns e elas se diferem também pelas suas bases moleculares. A primeira é causada por uma deficiência na enzima lisil-hidroxilase. Relembrando, o colágeno ele tem muito hidroxiprolina e hidroxilisina. Esse hidroxilo vem dessa enzima lisil-hidroxilase. Para que ela serve? A molécula primeira do colágeno é uma molécula de tropocolágeno, que é formada por 3 cadeias alfas de colágeno polipeptídicas. Essas cadeias elas são estabilizadas, enroladas, como se fosse uma trança, através da interação desses hidroxilos. Então, se não tem esses grupos hidroxilos, ela não tem a força, ela fica frouxa, perdendo suas características estruturais de resistência, elasticidade e tensão, todas as demais. Vai perdendo, ela perde. Essa variante, essa primeira variante, ela se dá por um defeito da enzima. Se dá por efeito de enzima, como a gente tinha visto anteriormente, se trata de um defeito que é por herança autossômica recessiva, ao contrário dos estruturais. Ela interfere mais nos colágenos tipo 1 e tipo 3, que é do tecido conectivo, ossos e tendões, né? E ela causa a EDS cifoescoliótica. Beleza? Há uma segunda variante em que a deficiência está no gene, conhecido como COL3A1, que codifica o colágeno tipo 3, né? É a conhecida como variante vascular. O que ela causa? Ela causa ruptura do vaso e do intestino. Essa mutação é estrutural, que é do gene que codifica a proteína em si, a proteína estrutural, não a enzima. Portanto, ela é autossômica dominante. E há uma terceira variante que é devido à mutação do colágeno de tipo 5, por mutações do gene COL5A1 e COL5A2, né? Também, como se trata de gene estrutural, ela é autossômica dominante. E essa é a mais comum, essa é a que dá a síndrome de Ehlers-Danlos clássica. Muito bem, mas clinicamente, como é que você vê esse tipo de paciente? A pele é muito extensível, ela é hiperextensível, ela estica. Só que ela é frágil a traumatismos, ela se rompe muito fácil. As articulações também, muito móveis, são hipermóveis. Você consegue virar as articulações, é muito solto, muito laxo, né? Pode haver ruptura do cólon, da córnea e de grandes artérias, tá? E a cicatrização das feridas fica comprometida. Beleza? Aí a gente vê um quadrinho com o resumo dos síndromes de Ehlers-Danlos, né? Aí diz que existem 6 variantes, cada um com um defeito diferente, né? Da síntese e estruturação do colágeno, né? Temos a cifoescoliótica, que é devido à mutação do gene que codifica a enzima lisil-hidroxilase, autossômica recessiva. O tipo vascular, mutação no gene que codifica o colágeno tipo 3, mutação no gene COL3A1, autossômica dominante. E a tipo clássica, mutação no gene COL5A1, 5A2, que codifica o colágeno tipo 5, também autossômica dominante. E aí os aspectos clínicos, né? Pele frágil, hiperextensível, vulnerável a traumatismo, articulações que se movem muito, ruptura do cólon, da córnea, das grandes artérias e dificuldade na cicatrização de feridas. Beleza?
Bom, até agora a gente viu doenças e transtornos causados por alteração em proteínas estruturais. Agora a gente vai ver algumas que são doenças causadas por mutações em genes que codificam canais e proteínas receptoras. Vamos lá? Hipercolesterolemia familiar. A hipercolesterolemia familiar é um distúrbio causado por mutações dos genes que codificam o receptor do LDL colesterol. Como a gente já viu anteriormente, mutações que causam distúrbios que codificam genes receptores são sempre autossômicos dominantes. É o caso desse daqui, é autossômico dominante, né? É um distúrbio bem comum, ele afeta 1 a cada 500 nascidos, né? Acontece uma mutação na proteína receptora do LDL colesterol, comprometendo o transporte e o catabolismo intracelular do LDL, né? Causando o acúmulo do LDL no plasma. Se a gente vai lembrar que tanto os tecidos como os hepatócitos têm receptores para a molécula de superfície do LDL colesterol, conhecida como B100. A mutação nesse receptor é que causa o acúmulo do colesterol e suas consequências. Isso dá como consequência o quê? Uma elevação de 2 a 3 vezes dos níveis plasmáticos de colesterol no caso dos heterozigotos. Geralmente os sintomas aparecem na fase adulta. Já nos homozigotos pode ter uma elevação acima de 5 vezes o nível normal de colesterol plasmático. Já aparecem xantomas cutâneos e infarto antes dos 20 anos de idade. As mutações são várias, mas elas são divididas geralmente em 5 categorias. Mutações de classe 1 são aquelas que há perda total da síntese do receptor, elas são muito incomuns. As mutações de classe 2 são aquelas que são mais comuns, as mais prevalentes. A proteína receptora ela é sintetizada, só que o seu transporte do retículo endoplasmático até o Golgi não se produz de maneira correta, devido a um defeito do enovelamento proteico. As mutações de classe 3 se produzem os receptores, eles são transportados até a superfície, mas o LDL não se liga nele normalmente. Já as mutações de classe 4, elas dão origem aos receptores, elas se ligam ao LDL, mas elas não são internalizadas. E as mutações de tipo 5, elas codificam receptores que se ligam ao LDL, são internalizadas, transportadas nos endossomos, mas a dissociação do receptor não acontece. E na clínica o que a gente vai ver? Primeiro, hipercolesterolemia, óbvio. Qual a diferença? Os heterozigotos vão ter um aumento sérico de 2 a 3 vezes. Já os homozigotos, de 4 a 5 vezes mais. Qual a consequência disso? Cardiopatia isquêmica, aterosclerose. Em ambos os casos, a diferença é que nos heterozigotos vai se dar uma idade mais avançada e nos homozigotos vai se dar uma idade mais precoce, podendo infartar antes dos 20 anos de idade. O colesterol ele vai se depositar nas bainhas tendinosas e também na pele, causando um depósito lipídico cutâneo conhecido como xantomas. Esse depósito também se acumula perto das pálpebras, é conhecido também como xantelasmas. Bom, aí a gente tem um resuminho da hipercolesterolemia familiar. É um distúrbio autossômico dominante, né? Causado por mutações no gene codificador do receptor de LDL. Como a gente viu, os pacientes desenvolvem hipercolesterolemia, consequência do transporte inadequado de LDL, né? Aí o plasma fica cheio de colesterol. Nos heterozigotos, o colesterol é elevado, aumenta bastante o risco de aterosclerose e doença arterial coronariana. Já nos homozigotos, sofre um aumento ainda maior, aumenta de 4 a 5 vezes, com frequência maior de doença cardíaca isquêmica, infarto agudo de miocárdio, né? O colesterol também se deposita ao longo das bainhas tendinosas, produzindo xantomas e ao redor das pálpebras, os xantelasmas. Beleza?